Mendes Vidal, professor do componente curricular Psicologia da Educação, e vou apresentar o tema do segundo bloco, que é as principais escolas da Psicologia da Educação. Se no bloco 1 nós fizemos um passeio sobre a tradição e a história da psicologia enquanto ciência, de fato, com métodos e técnicas próprias, no segundo bloco nós vamos fazer um mergulho, uma imersão nas teorias da aprendizagem mais importantes da psicologia moderna. Vamos trabalhar com a ideia do inatismo e do ambientalismo como pensamentos que vão influenciar bastante as escolas behaviorista e da Gestalt e o cognitivismo. Vamos trabalhar muito brevemente com a influência e a importância da psicanálise e a teoria sexual da infância, e bem como a importância de entendermos a força do inconsciente no processo de aprendizagem e os processos de transferência de psicológica entre professor e aluno. Vamos trabalhar também com a teoria humanista e a psicologia positiva, o cognitivismo e as suas releituras na contemporaneidade, que é a neurociência e o construtivismo, e o socio-interacionismo, tendo como base a psicologia histórico-social de Vygotsky e os esquemas, de valor. Como essas teorias elas aparecem na sala de aula? Eu vou trazer brevemente algumas reflexões sobre isso, muito embora esse vai ser uma tarefa e um desafio que vocês, enquanto cursistas desse componente, vão ter que construir para apresentar no painel integrado. Esse é o grande desafio dessa disciplina, vocês fazerem a transposição do conhecimento teórico para o conhecimento prático, transformando isso numa praxis. Bom, sabe aquela história que fulaninho e cicraninho, Joãozinho, Mariazinha tem tal aptidão para música, para dança, para matemática? Esse pensamento que está muito no senso comum, ele vem de um lugar dentro da ciência e da filosofia. Esse lugar é o inatismo, que acredita que o ser humano já nasce com algumas estruturas pré-determinadas e que, com o auxílio do ambiente, vai ser desenvolvido. Essa teoria ainda fundamenta bastante algumas reflexões e algumas dinâmicas de aprendizagem dentro da sala de aula. Quando se acredita que tal aluno é bom em matemática porque ele nasceu com essa tendência, e enfim. Nesse momento, não é de interesse criar nenhum juízo de valor para julgar se essa teoria é boa ou é ruim. É uma forma de pensar e de entender os processos de aprendizagem e a própria subjetividade humana. Tem outra situação que acontece ainda hoje em sala de aula e que muitas vezes a gente vê reproduzida e que tem uma base científica, que é aquela história do reforço positivo, Se eu valorizo, elogio o meu aluno, ele vai me dar uma resposta, ou tende a dar uma resposta positiva na aprendizagem. Se aquele aluno em que não se sente motivado, ou que está sendo sempre desvalorizado pelo professor ou pela família, é um aluno que não vai ter interesse e, consequentemente, vai ser fadado ao fracasso escolar. Esse tipo de pensamento que está diluído no senso comum, ele tem um lugar científico, que é a teoria behaviorista ou comportamentalista, que na verdade entende que o comportamento humano ele deve ser investigado dentro do que é observável, do que o sujeito, ou no nosso caso o aprendente, apresenta enquanto comportamento. E isso é o objeto de investigação dessa linha de pensamento. A Gestalt já entende os processos globais de aprendizagem. Sabe aquela história de entender as grandes narrativas da história, tem que entender as dinâmicas, as determinações históricas de uma forma geral, para depois ensinar os alunos
cada elemento particularizado. Primeiro, eu trabalho com um conteúdo geral, mais amplo. Por exemplo, eu vou trabalhar com a Revolução Francesa, para depois trabalhar a influência do grupo, da economia, mais especificadamente. Mas primeiro eu tenho que trabalhar de uma forma geral. Esse tipo de pensamento tem um lugar, que é o lugar da Gestalt, que entende que nós aprendemos quando temos contato com um conteúdo mais amplo, para depois entendermos os conteúdos mais específicos, mais determinados. Quando se trata da psicanálise, vamos muito para o campo das relações e dos processos emocionais que vão afetar a relação de ensino e aprendizagem. Muitas vezes, alguns alunos transferem alguma dor ou alguma emoção que eles têm reprimida na família para a relação com o professor ou com o colega. Muitas vezes, eu também sou professor de educação básica e os alunos transferem para mim algum tipo de situação que eles viveram em casa, principalmente com a figura mais paterna do pai, e trazem para a sala de aula e colocam no diálogo comigo. Por exemplo, uma vez eu estava exortando um menino porque ele tinha feito algo de errado na sala, aí ele, o senhor está parecendo meu pai, é o senhor e meu pai. Isso daí ele está fazendo um processo de transferência de uma repressão, de uma situação que ele não vivencia com o pai, ou ele não pode expor para o pai, e naquele momento ele teve a possibilidade de expor essa dor para mim, professor, fazendo a vez da figura paterna. Outro exemplo que a gente também tem é quando os alunos trazem questões que muitas vezes estão para além da sala de aula. São questões desse mundo simbólico que eles têm e que muitas vezes aparecem durante a relação escolar. Nesse sentido, Freud vai nos ajudar a entender os processos inconscientes, o que está escondido ou codificado dentro da mente humana e que muitas vezes aparece através de um choro, através de um comportamento abusivo e que está ali presente na relação escolar. Outro elemento importante que muitas vezes choca alguns educadores e principalmente seus pais é quando a gente discute que a criança tem uma estrutura sexual que surge desde o ato de mamar, quando a criança sente um prazer naquela ação e começa o ato de sucção, até o processo de descoberta sexual na adolescência. São etapas da vivência sexual e não entendamos a sexualidade localizada apenas nas partes sexuais, mas de uma forma mais ampla, dentro de uma perspectiva de prazer. Então, os processos de prazer que essa criança vai vivendo e que vai construindo a estrutura mental dela e a estrutura psicológica tem grande influência dos estudos de Freud. E por fim, vamos trabalhar com talvez as teorias de aprendizagem mais em voga quando se trata de entendermos os processos educacionais, que é o construtivismo e o socio-interacionismo. O construtivismo é uma teoria que emerge dos estudos do biólogo suíço Jean Piaget, que ele utiliza os próprios filhos para poder entender como é que se dá a estrutura mental, como é que a gente aprende, como é que a gente raciocina. E ele chega a algumas suposições que vão se transformar de fato em teoria. Ele entende que o processo de aprender, ele passa por um esquema que vai passar pelo conceito de acomodação e equilibração. O que é acomodar dentro da teoria de Piaget? É quando você tem a vivência de um conteúdo escolar, o menino vai aprender um assunto, aí aquele assunto é novo para ele.
mas ele tem dentro da estrutura mental dele alguns elementos, alguns outros conteúdos que podem ajudar ele a entender aquele conteúdo. Por exemplo, o menino vai aprender multiplicação. Só que para saber multiplicação ele tem que ter aprendido soma, e vice-versa. Então, essa memória de um conteúdo que se aproxima desse novo conteúdo, quando ele tem contato com esse novo conteúdo, ele vai acomodá-lo, ou seja, ele vai buscar na mente estruturas outras para ajudar ele a construir esse novo conteúdo e essa nova estrutura de pensamento. E qual é o processo? Só que quando o menino está passando por isso, ele vai desequilibrar-se. O que é isso? Ele vai passar por esse momento de dúvida, de negação, de dor no processo de aprendizagem, que é essa desequilibração, quando ele vai achar que ele não aprendeu, ou não aprendeu da forma certa, ou vai vir as diferentes dúvidas. E qual é o papel do professor? Pacientemente, entender que isso é um processo, que o conhecimento não se dá de forma mágica, mas é um processo que se dá por etapas, construído coletivamente, mas principalmente no âmbito interno, para depois, de fato, equilibrar, que é quando o processo de aprendizagem se dá, ele constrói essas novas estruturas e está pronto para entender ou conhecer novos conteúdos. É claro que isso não se dá de forma estanque, isso está acontecendo a todo momento dentro do cérebro da gente, né? Não só dos alunos, também dos professores. E por fim, tem Vygotsky, que vai se afastar um pouco de Piaget, que tem um entendimento mais anatômico, tanto é que ele vai desenvolver um conteúdo sobre as etapas de desenvolvimento do cérebro, enquanto um processo de maturação, onde esse cérebro ele vai amadurecendo, e à medida que ele vai amadurecendo através da relação com o meio, ele vai alcançando outras capacidades. E Vygotsky vai não somente se afastar disso, mas vai dizer, olha, o cérebro é uma estrutura orgânica, ele tem uma ancestralidade, por isso que ele é filogênico, tem uma história, né, tem uma filogênese, mas o que de fato vai formá-lo é a relação com o mundo social. É a cultura, são as relações com os pares, né? Os pares são as crianças, os seus professores, a sua família, que de fato vai modelar, vai ajudar a formar que tipo de aprendente vai ser produzido. E aí ele vai dizer que o processo é o seguinte: eu sei um pouquinho, o outro sabe mais do que eu. Quando esse outro interage comigo, esse pouquinho que eu sei vai se ampliar, porque esse poucão que o outro sabe vai se juntar com esse pouquinho e vai me ajudar a sair desse lugar, desse conhecimento menor, para ir para o conhecimento maior, ou próximo desse outro que já sabe mais do que esse primeiro aprendente. Isso é o grande lance da teoria de Vygotsky, né, do socio-interacionismo ou socio-construtivismo, que é a zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre aquilo que o aluno não sabe fazer sozinho e aquilo que ele aprende a fazer junto com o seu par, né, o seu colega ou professor. Na medida em que ele aprende a fazer junto, ele constrói para si também condições para não mais precisar aprender com e passar a aprender a construir sozinho o seu caminho de aprendizagem. Para esse bloco, além do fórum de discussão em torno dessas teorias de aprendizagem, teremos uma prova baseada não somente nas teorias de aprendizagem do bloco vigente, mas também na própria história da psicologia da educação enquanto ciência. Então, os conteúdos da avaliação presencial é a discussão do Fórum 1 e a discussão do Fórum 2. Acredito que ao final desse bloco teremos uma grande e produtiva discussão que vai ajudar vocês, futuros professores de História, a terem uma relação melhor dentro da sala de aula no que tange ao ensino e aprendizagem, na medida em que você
perceber que a subjetividade e o processo mental na formação do aluno é muito importante junto com o conteúdo em si. Não é só o conteúdo, mas também o entendimento de como esse sujeito aprende, que vai ajudar você a se tornar um grande educador. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.